Bom dia, seres de luz. Namastê. Tudo bem, gente? E aí, como é que vocês estão? Então, vamos para mais um dia dessa jornada da beleza. E hoje eu decidi falar sobre a história da beleza. Hoje eu vou trazer algumas informações sobre a cultura, né, de alguns países, assim, o que eles consideram bonito, pra gente começar a pensar sobre isso e pra gente começar a quebrar esses padrões que a gente cria, né, principalmente nessa questão da visão atual que a gente tem relacionada à beleza. E é muito legal quando a gente começa a estudar sobre isso e eu começar a se questionar, né, do porquê a beleza, né, do que essa preocupação. Será que essa preocupação que a gente tem relacionada à nossa beleza é só de agora, por causa desse movimento que a gente vê, né, principalmente aqui nas redes sociais, de procedimentos estéticos, cirurgias, essa preocupação de estar bonito, ou isso já é algo que já está na nossa história, né? Então, se a gente vai parar para estudar, essa questão da beleza, da preocupação de estar bonito, vem da pré-história, já começa por aí, né? E daí, quando a gente, olhando alguns estudos, o padrão de beleza acontece nessa época, né? Então tem uma representação que é a Vênus. Eu vou olhar pro ladinho porque eu tô com uma colinha aqui para lembrar, ajudar das coisas, né? Que é a Vênus Willendorf, que é uma escultura que tem mais de 20 anos. Então, o padrão de beleza para eles eram mulheres que tinham seios grandes e quadris largos. E era representado, principalmente nessa época, pela questão da fertilidade. Então, mulheres que tinham esse corpo com seios grandes e quadris largos, elas representavam fertilidade. Então, os homens, né, naquela época, escolhiam as mulheres justamente por esse padrão estético, porque sabiam que elas iriam dar filhos saudáveis para eles, né? Aí depois a gente vai pro Egito, né? E aí no Egito lá já muda um pouco essa questão de beleza. Então, para eles, no Egito, o padrão de beleza eram mulheres altas, com seios pequenos e os quadris também largos, né? E é muito legal pensar nisso, que agora eu tava lembrando aqui, quando eu tava meditando sobre o assunto, que no Egito, né, tanto as mulheres quanto os homens tinham essa preocupação da beleza, principalmente para hierarquia, né? Então, por exemplo, lá eles já começavam a fazer grupos, né, digamos assim, para poder distinguir o que era um, o que era outro. Então, o rei se vestia de uma forma, os sacerdotes se vestiam de outra, né? Um exemplo que é legal até de vocês olharem, não sei se alguém assiste TV, volta e meia minha mãe assiste, que dá na Record a novela A Bíblia, e tava dando uma outra anterior também, que lá representa muito isso, né? Tu consegue ver bem isso, assim, tipo, a forma como os reis se vestem, enfim, e as outras pessoas, assim. Então tu vê que essa questão da preocupação da beleza também surge em relação a isso. Então, as mulheres lá também, a questão da maquiagem, né? Tanto os homens quanto as mulheres, eles usavam o delineador nos olhos. Então, estavam sempre usando pinturas também, né? Tem muitas culturas que usam pinturas, usam representações de animais, né? Tipo, algum acessório com alguma parte de um animal. Então, todos esses detalhes, assim, já mostravam essa questão da beleza.
E aí depois a gente vai pro padrão da beleza, que é pelo mundo, assim, né? E aí a gente começa a desmistificar isso, a ver essa questão do padrão, o quanto ele é muito diferente para cada cultura, né? E isso é muito legal, porque a gente começa a quebrar mesmo esse padrão que a gente cria, porque cada lugar vai ter a sua beleza diferente. Então, por exemplo, tem um país que é Mauritânia, que para eles o padrão de beleza é uma mulher que é acima do peso. Então as mulheres lá, elas acabam comendo até 1.600 cal por dia, assim, para manter esse peso, né? Então para elas a beleza é realmente ser gordinha, digamos assim. E lá, quando essas mulheres, quando elas têm esse excesso de peso, elas não precisam nem trabalhar. Então, elas são sustentadas pelos próprios maridos. Aí depois tem a Niamar, que é uma tribo onde as mulheres, elas alongam o pescoço. Então, elas colocam aquelas argolas para ir alongando o pescoço, né? Até uma vez eu tinha assistido na TV que apareceu, assim, foi bem impactante na hora. Então, para eles, alongar o pescoço é um sinônimo que é belo, né, para eles. Então, elas fazem esse ritual, as mulheres, né, elas fazem esse ritual desde os 5 anos de idade. E isso é um orgulho para eles, é uma tradição que elas têm lá. Então, mulheres que realmente elas vão, ao longo da vida, elas vão colocando essas argolas e vão alongando o pescoço. Aí depois a gente vai para a Coreia do Sul, né? Então a gente sabe que na Coreia eles têm os olhos bem, digamos, amendoados, né? Bem fechadinhos. Então, para elas, as mulheres principalmente, elas buscam a cirurgia plástica, porque para elas os olhos abertos e redondos é um sinônimo de beleza. Então, elas acabam procurando essas cirurgias para poder modificar o formato dos olhos delas. Aí depois a gente vai para a Etiópia, que lá eles colocam alargadores. Então, eles pegam aqueles alargadores que a gente tem de orelha e colocam no lábio inferior. E aí vão alongando também. Então, esse também é outra representação de beleza para eles, né? Já no Japão, as mulheres gostam dos sorrisos onde os dentes caninos são salientes. Então, elas procuram modificar até o formato dos dentes. É muito engraçado, né? Quando aqui a gente fica aí com quase 3 anos com o aparelho, que foi o meu caso, e lá elas procuram modificar o formato dos dentes para deixar eles salientes, né? Acavalados, assim. Então, para elas, isso é uma representação de beleza. Aí depois a gente vai para a Indonésia. E para as mulheres é os dentes cerrados. Então até membros que são importantes para lá na Indonésia, eles procuram, os homens, né, eles procuram mulheres com os dentes cerrados para poder casar. Então para eles isso é um sinônimo de beleza. E aí é engraçado de quando eu fui começar a integrar essa informação, né? Esses estudos eu já tenho porque eu estudei durante um bom tempo sobre visagismo, que eu vou trazer também aqui. E aí eu relembrando dessas informações, a gente vê o quanto essas memórias, né, que a gente tem da questão da beleza, elas influenciam até hoje. Então, às vezes a gente tem certos gostos, enfim, nessa questão da beleza, da estética, né? E isso são as nossas memórias primitivas, né? Então, por exemplo, lá da pré-história, a gente já tem essa questão da beleza, enfim. Então, a gente vai começando a olhar para isso e é muito legal quando você começa a ver essas culturas diferentes, a forma como é o padrão delas e começa a quebrar isso em você, né?
de você entender que em cada lugar, em cada estado, às vezes, é um padrão de beleza diferente, né? E que, às vezes, a gente também tá inserido num meio onde você realmente se sente que tem algo de errado com você. Na verdade, não tem, né? Então, a gente tem essas memórias e essas memórias acabam influenciando nessa questão da beleza. Então foi muito legal quando eu comecei a integrar isso de novo e a começar a olhar contra os olhos mesmo, né? Pra mim, principalmente, né? Que eu já trouxe algumas vezes aqui, eu sempre tive esse problema em aceitação do meu corpo, né? Por ser grande, por sentir que eu não tava num padrão que eu mesma tinha criado, né? Que a gente começa a olhar essa questão da estética, né? Principalmente aqui no Instagram, que eu vejo assim que é uma ferramenta muito bacana, mas ela pode também te trazer sérios malefícios, assim, quando você realmente não seleciona as pessoas que você segue, enfim, você acaba entrando em certos mundos aqui, porque o Instagram, ele é um jogo, assim, é uma plataforma onde existem vários mundos, onde você vai se conectando, né? Você vai, gostei dessa pessoa, segue. Mas muitas vezes, principalmente nós mulheres, né? Eu vejo isso muito, a gente acaba olhando o perfil de outras mulheres, né? E aí a gente acaba achando sempre a mesma coisa, sempre o mesmo padrão. E aí você olha pra você e você acha que tem algo de errado. E aí quando você começa realmente a integrar essas informações da história da beleza, dessa cultura, né? E ver que são memórias bem primitivas, você começa a quebrar isso. De olhar e dizer, não tem nenhum problema eu ter um corpo grande e, sei lá, as minhas amigas, porque daí a gente faz aquela questão da comparação, que eu já trouxe também, de ter um corpo diferente do meu, né? E aí você começa a olhar as culturas e você vê que cada detalhe de belo é totalmente diferente. E isso é lindo, porque daí você começa a ver essa perfeição divina mesmo, né? Ver que o divino faz nós únicos mesmo, né? E a gente não precisa ser igual a todo mundo. Você ter a sua beleza já é o suficiente para você vibracionalmente, né? Que nem eu falo também, que eu tô trazendo bastante. Quando você tá bem com você começa a realmente fazer esse processo de autoaceitação, você começa a emanar isso vibracionalmente no seu campo de energia. E as pessoas, elas vão se conectar com você, né? Porque o magnetismo, né? A sua atração, né? Enfim, eu até trouxe, acho que ontem, em relação a isso, né? Se você quer ter um relacionamento, enfim, saiba que o seu magnetismo, a sua atração, ela é vibracional. Então, você não precisa... quando você tá bem, né, com você faz esse processo interno dessa sua beleza, isso vai informar no seu campo. E você vai atrair vibracionalmente alguém que esteja compatível com você. Aí a gente até para também dessa coisa incessante que a gente tem de estar sempre procurando, né? Na verdade, deixe que faça esse processo interno com você para que o universo traga as pessoas que estão mais alinhadas com você, com seus valores, com seus princípios, né? Então, acho que era isso que eu queria trazer hoje em relação a isso, assim, em questão da história da beleza. Eu vou fazer um post depois e vou dar mais uma explicada essas informações que eu trouxe, né? Então que a gente possa abrir um pouquinho mais esse olhar em relação a isso, né? De a gente olhar mesmo que em vários lugares existem esses padrões de belezas diferentes e que não tem problema nenhum com a sua beleza, né? Então a gente já começa a olhar isso e ver que a gente acaba também sendo muito influenciado por essas memórias primitivas, né? Da forma como às vezes a gente gosta de determinadas coisas, né? De culturas, e a gente não sabe por quê, mas é porque a gente se conecta com esses campos mórficos de informação, né? Então eles influenciam até na forma como a gente gosta de se vestir. Então às vezes a gente pode até estar vivendo aqui
E automaticamente a gente acaba seguindo um padrão, né? Se vestindo de uma determinada forma, mas no fundo da sua essência você quer transmitir outra coisa. E às vezes você nem sabe o porquê, né? E aí você vai olhar, às vezes até uma cultura, sei lá, indígena, e você acha incrível aquelas pinturas, você quer fazer. As representações das tatuagens, por exemplo, é relacionada a isso também. Às vezes você quer colocar tatuagens em você porque você quer representar isso, colocar pra fora. Então, às vezes a gente se conecta com esses campos e a gente fica, tá, mas por que será que eu gosto disso, né? Então, quando você vai parar pra olhar mesmo pra história, você acaba sendo influenciado por essas memórias, né? De como você se veste, como você gostaria que o mundo visse você. Então, essa semana eu também vou trazer sobre o visagismo, que ele fala um pouco isso, né? O que você gostaria de transmitir da sua imagem para outras pessoas. Então, saiba que não tem nada de errado de você gostar de determinada, enfim, uma maquiagem, um formato de cabelo, a forma como você quer se vestir, como que você quer que o mundo te veja. Saiba que isso é bem ancestral e que a gente pode honrar isso, né? De honrar mesmo, dizer assim, nossa, eu gosto muito de me vestir assim e eu quero que o mundo me veja assim, mesmo que o externo esteja, digamos, todo mundo igual e você diferente, sabe? Que não tem problema nenhum ser diferente. Inclusive é maravilhoso, porque isso demonstra que você tá conseguindo transmitir sua essência para as pessoas. Tá bom, gente? Era isso que eu queria falar hoje. Então eu vou fazer a meditação guiada e depois a gente vai fazer a aplicação do reiki, tá? Eu vou aumentar só um pouquinho a música aqui para não ficar muito alto. Então, esse é o momento da gente fechar os nossos olhos. A gente vai se conectar agora com a nossa equipe espiritual. Vai solicitar para eles que eles estejam aqui presentes conosco, fazendo essa meditação guiada, fazendo essa liberação das distorções da beleza. Lembrando que só existe o aqui e agora. Então esquece tudo que está acontecendo aí na sua mente. Porque a mente faz muito isso, né? Às vezes você tá aqui me assistindo, me ouvindo, mas tá pensando em outras coisas. Então esquece, pede para ela ficar silenciosa agora nesse momento. Que ela se conecte com o momento presente. Porque é só ele que existe. Não existe passado e não existe futuro. Então, na história da beleza, nas culturas, a gente consegue perceber o quão incrível é essa questão do ser belo, do ser bonito, do se cuidar. Que não existe nada de errado em você querer demonstrar a sua essência para o mundo. E que a beleza ela é única mesmo. E que cada lugar tem o seu padrão, tem as suas características do que é belo. E o que é belo para você não necessariamente precisa ser belo para o outro. E tá tudo bem, porque isso demonstra mais uma vez que nós somos únicos. Que nós viemos para cá justamente para demonstrar nossa essência. E quando a gente trabalha, faz esse trabalho interno, a gente consegue também demonstrar isso para o externo. Então, não tem problema nenhum você ter seios grandes, quadris largos, ser alta, ser baixo, você ser gordo ou você ser magro, você se vestir de determinada forma diferente de outras pessoas. Sabe que isso é uma característica que você trouxe. E essa característica
fala da sua ancestralidade, fala de outras pessoas que vieram antes de você. São memórias que você traz no seu corpo. E que se você traz é porque você se conectou. Que existe em você informações de vidas passadas, de outras culturas. Porque se a gente for parar para pensar nas reencarnações que a gente teve além dessa vida, as nossas características falam muito de outras vidas também. Então, quando a gente para entender isso e honrar a ancestralidade, a gente percebe que não existe nada de errado com o nosso corpo, a forma como a gente quer demonstrar para o mundo que a gente é. Porque um corpo, ele só é um corpo. E a forma como você se demonstra para o mundo é a forma que a sua essência quer ser demonstrada. E quando você começa a integrar isso, você começa a se respeitar. Respeitar a sua essência, o que você é. E saber que você não precisa se colocar em uma caixa. Que você não precisa fazer o que todo mundo faz. Que você pode ser diferente. Você pode demonstrar isso para o mundo. Isso que é o que é mais lindo que tem em você. Então que a gente possa respeitar isso. Integrar essas informações. E quando a gente respeita a nossa beleza, a nossa individualidade, saiba também que a gente está honrando a nossa ancestralidade. E que as pessoas que vieram antes de nós estão muito felizes que a gente está fazendo isso. Que a gente está conseguindo quebrar esse padrão. Está conseguindo agora, nesse exato momento, fazer essas liberações. Então que a gente possa refletir ao longo da semana sobre isso. Sobre a nossa beleza, sobre a nossa individualidade. Aos meus mestres, guias, benfeitores, a toda a minha equipe espiritual, ao Dr. Mikao Sui, aos mestres Reiki e a toda a equipe espiritual do Reiki. Eu, Gabriela Abade da Silveira, solicito autorização para canalizar a energia Reiki. Essa energia de amor, paz, acolhimento, autoconhecimento. E que todas as pessoas que se conectarem com o meu campo de energia possam se beneficiar dele, fazendo essas liberações da distorção da beleza e integrando as informações que receberam agora. E que assim seja.
Aos pouquinhos você vai mexendo o dedo dos pés e das mãos para ajudar a despertar o seu corpo. Você pode se espreguiçar também e se sentir vontade. E aos pouquinhos você vai abrindo os olhos e vai se conectando aqui comigo. Gratidão, gente, por mais um dia aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. E mais tarde eu posto post falando um pouquinho mais sobre o assunto de hoje, da história da beleza, tá bom? Que o dia de vocês seja incrível. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.